Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós, mais uma vez, vamos seguir junto hoje com a nossa meditação para cada manhã. Para quem não sabe, essa aqui é a cozinha da minha esposa e de manhã, após o café, eu gosto de fazer café, ler. Aí vocês podem ver que ao fundo algumas coisas de cozinha, inclusive a minha esposa gosta muito de galinha, então por isso vocês podem reparar se sempre tem alguma coisa relacionada à ave galinha atrás de mim. Eu hoje queria falar de um assunto que é pertinente e está bem fresco na minha memória, porque ontem tivemos um estudo, né, sobre oração, e eu queria falar sobre a oração da confissão, pedir perdão. Começando no Salmos 32, vamos ler versículo 4 e 5. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Este ponto aqui, o salmista está dizendo que o pecado corroía ele, o pecado lhe impedia de ter um bom relacionamento com Deus. O pecado faz isso. Quando nós praticamos alguma coisa em desagrado à vontade de Deus, um pecado consciente, quando nós mentimos, prostituímos, fornicamos, enganamos, agimos mal, manifestamos ira, qualquer coisa que mostre a consciência do nosso pecado nos leva a essa situação. Nós começamos a nos sentir mal e no decorrer dos dias vamos como que ficando inconscientemente doente e acabamos por nos afastar naturalmente da nossa vida de oração. Podemos até continuar frequentando um ambiente social que nós chamamos de igreja, mas a nossa vida particular com Deus, ela vai diminuindo. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, a gente para de acreditar nas atitudes, na bondade de Deus, nós começamos a nos envolver com coisas cada vez mais do mundo e vamos nos distanciando da verdade da palavra. Mas esse mesmo texto, né, diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Isso aqui, irmãos, é uma atitude. Confessou, Deus perdoou. A confissão, ela revela um ato do nosso coração. E aí, a palavra de Deus lá em primeira epístola de João, primeira epístola é diferente do Evangelho. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, a atitude de confessar implica na resposta positiva da parte do Senhor Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que fazer uma confissão daquilo que nós praticamos para recebermos então esse perdão da parte de Deus e termos a nossa comunhão novamente de volta. Nossa vida de oração, nossa vida de alegria, de paz. Agora, um outro ponto interessante que eu quero compartilhar é a continuação. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando dizemos, eu sou bom, eu sou justo, eu não peco, eu não faço nada errado, nós estamos fazendo de Deus mentiroso.
Por isso, nós temos que esquadrinhar o nosso coração e colocar diante de Deus todas as situações. Mas, se continuamos lendo o texto, está escrito assim, ó, o primeiro versículo do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amado, além dos nossos pecados que nós confessamos, tem aqueles que nós praticamos inconscientemente, aqueles pecados que muitas vezes não dá nem tempo de reconhecer. Uma pessoa, por exemplo, que crê no Senhor Jesus e no seu coração pratica algo errado e antes de sua confissão ele falece. E aí? Ele tem um advogado. Esse advogado lhe defende da acusação. Entende? Então, esse pecado que é inconsciente. Eu não estou dizendo para você, eu pequei, eu não preciso confessar porque eu tenho um advogado. Não é isso. Eu estou falando da situação de inconsciência. Muitas vezes nós fazemos coisas e não percebemos. A nossa atitude, às vezes, é imperceptível e inconsciente. Nesse momento, nosso advogado, o Senhor Jesus, está em nossa defesa, porque diante de Deus nenhum pecado pode permanecer. E infelizmente, irmão, nós pecamos tanto sem perceber durante o dia a dia, que muitas vezes nós não conseguimos confessar a todos. Nós esquecemos. Talvez você seja melhor do que eu, você anota num caderninho tudo que você fez, que você nem percebeu, mas você, eu não percebi, mas eu estou escrevendo aqui que eu fiz isso. Entendeu? Então, são duas situações que eu gostaria, então, de deixar para você. O pecado da confissão necessário, diário, sempre que vamos diante de Deus, temos que reconhecer, e o pecado inconsciente, que ainda esse, o perdão é efetivo. Lembre-se, diante de Deus não pode chegar nenhum pecado. Se você tem pecado inconsciente e se não há perdão para ele, então não tem comunhão com Deus. Por isso é necessário advogado. Espero que você tenha entendido, que não haja dúvida no seu coração. Porque nós sabemos quando erramos, aquelas coisas mais grosseiras, aquelas particularidades mais difíceis, mas aquelas coisas pequenininhas, quase imperceptíveis, algumas delas escapam. No mínimo porque nós não lembramos de confessá-las. E muitas vezes essa confissão procede apenas da parte da defesa do advogado, que é o Senhor Jesus. Quero dar um exemplo aqui bem duro, que talvez seja assim para você difícil de aceitar. Digamos que um crente que toma remédio depressivo, é um crente, ama o Senhor Jesus, e de repente um belo dia ele não toma remédio, e no momento de desespero tira sua própria vida. E aí? Ele era um crente, era salvo. Nós não cremos que a salvação é eterna? Meu querido, ele pecou contra ele, pecou contra Deus, tirou a sua própria vida, numa atitude de desespero daquele momento. Mas ainda assim, ele tem um advogado perante o Pai. E esse advogado lhe garante a vida eterna, porque o pecado dele lhe foi perdoado, foi amputado, porque está escrito aqui que o Senhor Jesus, o justo, é a propiciação pelos nossos pecados, inclusive para esse que ele cometeu instantes antes da sua vida terminar.
Um beijo no seu coração. Medite nisso. Pense. Pergunte para Deus, caso você tenha dúvida. Se quiser voltar a conversar comigo, eu estou aberto. Um bom dia e nos vemos.